Nós temos a grande satisfação de conversar hoje com a professora Sueli Vilela. Foi a primeira e única mulher a ser reitora da Universidade de São Paulo, uma das universidades mais respeitadas do mundo e a melhor universidade brasileira. Professora, é uma alegria ter a senhora aqui. Bernardino, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir aí, passar uma mensagem aí para todos que nos ouvem e que nos assistem. Bom, a senhora tem muito a transmitir. Seria muito interessante, professora, contar assim como foi que a senhora se endereçou, se destinou a uma área tão específica que é a sua área de pesquisa. Conta um pouquinho da sua história acadêmica. Eu decidi fazer farmácia bioquímica, mas pensando em fazer análises clínicas, que são os laboratórios de análises clínicas, porque tinha um amigo que tinha um laboratório e me encantei com as análises clínicas. Mas o que eu percebi que quando eu fiz a farmácia e fiz o meu estágio, eu percebi que análises clínicas era algo assim de rotina. Era uma coisa rotineira. E eu não me adaptei a isso, porque eu percebi que eu gosto de desafios, que eu gostava de pesquisa. Inclusive, eu fiz estágio e já comecei com o meu primeiro emprego. E eu desisti. Já de início ali, eu já desisti das análises clínicas e fui para fazer pesquisa, fazer pós-graduação na área de bioquímica. E escolhi uma área que é voltada para trabalhar com venenos animais, que é estudar a composição dos venenos, a sua aplicação, a sua caracterização. E é isso que eu tenho que me leva, que me conduz. Por quê? Porque é possível você fazer muitas perguntas e você encontra algumas respostas e outras não. Então, eu gosto dessa motivação, eu gosto de desafios. A rotina, para mim, ela não me deixa feliz. Não então, satisfaz. acho que a carreira universitária me trouxe isso. Primeiro, a ser professor, que é estar em contato com a juventude, que você aprende muito, é um eterno aprendizado. E eu acho também que você, ao ser pesquisadora, você precisa ter esse espírito de querer aprender. E é isso que eu faço até hoje, que é querer aprender. A Universidade Brasileira, professora, a senhora sabe melhor do que eu, ela tem 3 eixos, né? Ensino, pesquisa e extensão. Eu sinto como diletante que na pesquisa nós precisamos avançar mais, não é? Por que existe essa tentativa de atender ao ensino e nós não devotamos à pesquisa o mesmo carinho, o mesmo tempo e o mesmo investimento que nações que estão no primeiro mundo já descobriram que é o segredo? Então, primeiro eu acredito que ainda o Brasil ele tem uma questão cultural, que é a questão de valorizar a pesquisa. E isso vem já da nossa cultura de como formar os nossos alunos, como preparar os nossos alunos. O século XXI, ele é o século, nós estamos vivenciando um mundo globalizado, sem fronteiras, uma sociedade em transformação, que é a sociedade do conhecimento. Então, como sobreviver neste modelo de sociedade, em que a velocidade de renovação do conhecimento é muito rápida? Tem áreas aí que, por exemplo, vamos falar da computação. Um computador, um celular, ele fica obsoleto num mês. Antes não. Antes o conhecimento, na década de 90, 10, 15 anos, era aquele conhecimento. Hoje não mais. Então, como nós vamos preparar os nossos alunos para viver, formando empreendedores? E o empreendedor, você começa a preparar esse empreendedor voltando para a pesquisa, que foi a sua pergunta. É exatamente isso, é você despertar a criatividade no aluno. Eu vi essa semana uma entrevista, onde os alunos no Canadá, são os alunos, o professor, ele fica mais como orientador na sala de aula. E os alunos demandam, os alunos entram, perguntam, né? E ainda acho que o Brasil, ainda nós não temos essa cultura. O nosso jovem, ele precisa demandar, ele precisa ler, criar. Nós sabemos que há mais de 2.000 profissões que estão sendo ameaçadas de extinção.
E o que a gente vai oferecer em lugar daquilo que hoje ainda se acredita que se faça? Como é que nós vamos fazer um contador, um corretor de imóveis, de repente ser um designer da internet, não é? Essa transformação é difícil. A senhora enxerga assim também, que nós estamos com um grande... algo ignorado ainda, não temos nem condições de avaliar como vai ser. Esse mundo globalizado, ele induz a isso. Nós temos que ter criatividades e, como você mesmo mencionou, profissões, às vezes, tradicionais, elas vão deixar de ser. Aliás, eu vejo que é a cultura do aprender permanente é que vai prosperar. Hoje, um jovem, ele tem que entender que ele vai estudar sempre, ele tem que se aperfeiçoar e buscar opções. Por quê? Exatamente isso, o mercado hoje, ele não tem, como eu diria, profissões tão definidas. Sim. Você vai ficar no limbo entre uma e outra. Então, aquele que for mais criativo é que vai sobreviver. E como ele vai conseguir isso? Exatamente com essa cultura do aprender permanente. Ele tem que estar se aperfeiçoando. Gostaria, professora, que a senhora contasse a sua experiência. Como é que alguém que estudou farmácia chega a ser reitora da USP? Então, olha, eu diria que... primeiro, você precisa gostar muito do que você faz. Porque quando você gosta, você faz com prazer, você tem um comprometimento efetivo com a sua instituição. Eu fui descobrindo que eu tinha uma liderança ao trabalhar com os meus colegas. Na graduação, eu não percebia que eu tinha essa liderança. Sabe? Eu era mais o que nós chamamos CDF, né? Eu estudava muito, mas depois eu fui percebendo, como professora, eu fui me tornando líder entre meus colegas de Isso trabalho, professores. Transitar em várias áreas, dialogar com outras ciências. Né? Dialogar com outras ciências, com diferenças. Né? Eu passei por uma situação na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, onde, quer dizer, o diretor da faculdade, ele teve a comissão de pós-graduação, se demitiu, os coordenadores de áreas. E ele me convidou para ser a coordenadora de área e depois a presidente da pós. Eu falei, não, mas eu não estou preparada para isso. Então, foi um grande desafio. Por que ele me escolheu? Porque eu transitava nos diferentes grupos, nós tínhamos os grupos, né, cada uns com pensamentos divergentes, e eu conseguia transitar nos diferentes grupos. Olha, então, e é isso que nós precisamos aprender, porque hoje o país está polarizado, aqueles antagonismos, aquelas verdades que são passionais, emotivas, nós precisamos abrir o espaço para ouvir o outro e ver as razões do outro. Isso é importantíssimo. O senhor sabe que o empreendedor, ele precisa desenvolver habilidades técnicas que são as características da sua área do conhecimento. Habilidades administrativas e habilidades humanas, que são as relações interpessoais. Hoje, o jovem, que pode ter um conhecimento técnico grande, se ele não souber se relacionar, de trabalhar em equipe, ele não sobrevive no mercado de trabalho. Essas são essas relações interpessoais que são importantíssimas. É a grande falha da nossa educação, né, que ficou presa às habilidades cognitivas, às competências cognitivas e deixou de lado as chamadas competências socioemocionais, né? Nós precisamos treinar empatia, comunicação, facilidade de diálogo. Para nós do direito, professora, há um princípio que a dignidade da pessoa humana é o norteador, é o supra-princípio da Constituição de 88, o pessoal da área jurídica teria obrigação de ser perito em respeitar o semelhante. E nem sempre isso acontece. Mas eu estou interrompendo a senhora e não chegamos à reitoria da USP. Não, então eu descobri essa liderança e isso fez com que os meus colegas, eles me estimulassem a ocupar cargos. Então, eu exerci todos os cargos,
Comecei com o coordenador de um curso de aperfeiçoamento no Departamento de Análises Clínicas, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Aí eu me tornei chefe de departamento. Depois, eu fui presidente da comissão de pós-graduação, fui coordenadora da pós-graduação, fui diretora. Eu tive chance de ser diretora numa fase antiga, eu abri mão para uma outra pessoa que era mais velha que eu, entendi que era a vez dele, né? Então, bonito, tudo isso... Desprendimento, né? Desprendimento, né? Então, eu fui construindo. Aí, eu me tornei diretora. Como diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, eu passei a ter acesso ao Conselho Universitário, onde eu fui eleita. Aí foi mais uma ousadia minha, que eu ainda nem era conhecida, tem as comissões do Conselho Universitário. E eu decidi me candidatar à Comissão de Atividades Acadêmicas. Mas sempre era alguém indicava alguém. E eu decidi sair por vontade própria e comecei a trabalhar. E cheguei no dia, falei, obviamente depois teve as pessoas que me indicaram, e eu consegui ser eleita com uma votação muito expressiva, e foi assim, algo surpreendente, porque eu não segui aqueles trâmites normais ali e consegui me eleger. Então, eu passei a ter um certo destaque no Conselho Universitário. E aí, depois disso, o reitor que veio me convidou para ser pró-reitora de pós-graduação. E como pró-reitora de pós-graduação, nós fizemos um trabalho de recuperação da pós-graduação da USP, onde nós tínhamos muitos programas com conceito 3. Então, eu trabalhei muito ouvindo cada programa, quais eram os problemas, quais eram as dificuldades para conseguir avançar para um conceito melhor. Então, nós tivemos um trabalho muito em conjunto. Eu tenho uma capacidade de ouvir as pessoas, de querer ajudar sempre naquilo que eu posso, e isso acabou me fazendo reitora da USP. E fui eleita em primeiro escrutínio, coisa que era rara na USP, e fui a primeira mulher reitora da Universidade de São Paulo. Maravilha, não é? O que me honra muito, me deu... Conheci, assim, foram grandes os desafios, ainda um certo preconceito por uma mulher num cargo tão importante, mas eu assim, sempre que eu penso, eu falo que eu me sinto privilegiada por ter tido a oportunidade de administrar, como o senhor mesmo disse, a melhor universidade da América Latina, está entre as melhores do mundo, a melhor universidade brasileira. Que marca, o que a senhora gostaria de colocar nas suas memórias sobre a reitoria da USP? Bom, primeiro, que é por meio da USP o conhecimento que eu adquiri. Mas muito mais do que isso foram as relações pessoais, primeiro de conhecer a universidade como um todo, mas de conhecer essa diversidade que é a riqueza de conhecimento que é a nossa universidade. Acho que esse é o que marca muito a minha passagem pela universidade. A área jurídica deve à senhora a iniciativa de ter criado uma faculdade de Direito em Ribeirão, que é um nicho de excelência, posso testemunhar e vejo que é aquilo que deveria ser uma faculdade de Direito. Então, como é que foi essa ideia de levar direito a Ribeirão? Então, era uma reivindicação antiga da cidade de Ribeirão Preto, já ocorreram várias tentativas de criação da Faculdade de Direito, mas nenhuma vingou, né? Teve sucesso, nenhuma prosperou. Mesmo na gestão do professor Adolfo José Melfi, do qual era pró-reitora, nós até conversamos sobre essa possibilidade, mas ele falou assim, não é o momento. E teve um dia que eu conversei com o professor Junqueira, que já falecido. Junqueirinha. Junqueirinha. E eu falei com ele, e era um sonho dele. Eu não sabia que ele já tinha feito uma proposta de criar uma faculdade de Direito em Ribeirão Preto. E aí o professor Junqueira, ele assim, abraçou essa causa e falou assim, Eli, vou te ajudar. O professor João Grandino era o diretor, me ajudou muito, e o professor Inácio Poveda. Então, foram os três que realmente falaram, senhor Eli, acho que é viável, nós podemos fazer. Eu só consegui levar
eu vou falar, nós só conseguimos levar a Faculdade de Direito para Ribeirão Preto porque eu tive apoio do Largo de São Francisco. Senão eu não conseguiria. E encabeçado por esses professores e outros que prepararam o projeto pedagógico. Então isso foi algo assim, tempo recorde, porque o professor Junqueira se dedicou, junto com o Inácio, o professor João e outros professores, a elaborar esse projeto pedagógico. E o professor Junqueira, com todo o prestígio que ele tinha no Conselho Universitário, os questionamentos foram pouquíssimos e foi aprovado. Então, foi algo assim... Só isso já justifica, não é? Já justifica, exatamente. Então... Professor, agora na sua área, você começou falando do veneno, né? É de cobra, de serpente, mas também de escorpião. Então, eu fiz o meu mestrado, eu comecei a minha carreira acadêmica, minha pós-graduação na Bioquímica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, trabalhando com escorpião, o Titius cerulatus, que é o mais comum aqui no Brasil. Mas depois... o doutorado também, ainda trabalhei com o Titius cerulatus, mas depois disso a minha carreira ela se voltou para serpentes, até pela dificuldade de obtenção do veneno de Titius cerulatus. Então, nós passamos a trabalhar com as peçonhas de serpentes. Então, Bótopus jararaca, a cascavel, que tem uma neurotoxina muito potente. E, então, nós começamos a trabalhar com, você pega o veneno bruto, e faz um fracionamento e vai estudar a composição. Essas proteínas, são enzimas. E hoje nós voltamos à pesquisa, você pega essa toxina, que é altamente tóxica, como o nome diz, para o ser humano, e dependendo da dose, várias delas, elas têm um potencial antitumoral contra câncer, principalmente câncer de mama, câncer hepático. Então, nós estamos estudando quanto a hepatite C, nós publicamos um trabalho junto com um grupo da Unesp, onde, então, eles têm um potencial biotecnológico de aplicação terapêutica muito grande. Então, nós trabalhamos nessa área, que é fantástica. E nós ainda temos muitas serpentes no Brasil. Temos muitas serpentes no Brasil, do gênero Bótopus, Bótopus jararacuçu, jararaca, que são as mais predominantes, e do Crotalus, que é a espécie mais predominante, é a que nós chamamos Crotalus duriçus terríficos, que é a que nós conhecemos, que é a cascavel, que é muito estudada. Hoje, a crotamina, que é a principal neurotoxina deste veneno, ela tem um potencial anti-inflamatório. Nós estamos agora, o meu aluno de pós-doc vai publicar agora um trabalho, e também nós descobrimos agora recentemente uma ação anti-aterogênica, que é? Que impede a formação de placas de lipídios, que hoje dá muito entupimento de veias, de artérias, então ela também tem esse potencial. Doença cardiovascular tem uma perspectiva de... Exatamente, alternativa que é um fator de risco, né? Isso concorre ou é complementar ao que o Butantan faz, o Instituto Butantan? Olha, eu acho que é complementar, né? Nós fazemos pesquisas semelhantes. Agora, nada que substitua o soro antiofídico, né? Que esse ainda é o caminho para neutralizar o veneno. É o carro-chefe do Butantan. É o carro-chefe, isso. Isso, é o carro-chefe, produção de vacinas, né? Que o Butantan trabalha. Eu falei de escorpião, professora, porque nós estamos vendo na mídia que há um crescimento extraordinário do infestamento, né? Que é também uma questão de educação, porque eu sempre jejuno nessa área, né? Eu sou rato de biblioteca de direito, mas parece-me que o escorpião vai proliferar quando há lixo, quando não há um tratamento adequado de resíduos, e nós somos uma civilização que produz lixo, que é uma coisa impressionante, né? Sim. E nem isso não afetou as suas pesquisas para falar, precisamos também cuidar do escorpião. Então, está de lado. Então, nós temos... eu tenho um projeto temático e nós temos uma professora que trabalha especificamente com o escorpião.
E ela tem bastante trabalho, então. Tem bastante trabalho, porque agora, antes a dificuldade era encontrar os escorpiões. Agora está sobrando. E aranha? Aranha também tem... Aranha, temos grupos na USP, Butantan, muitos que trabalham... Que elas também têm veneno, Tem né? veneno, tem. Tem algum outro animal que tenha veneno que a gente... E também os anfíbios, sapo, rã. Eles estão estudando, tem peptídeos, que também têm potencial terapêutico importante. Puxa. As algas, então temos assim bastante... Nós não trabalhamos, mas temos os grupos de pesquisa. Nós estamos conversando com os funcionários e os registradores, aqueles que garantem para toda a sociedade brasileira a segurança da propriedade, o registro imobiliário, dos direitos reais. Ou seja, nós temos assim uma concepção de que as pessoas, os brasileiros, que têm a sua propriedade registrada no registro de imóveis, podem dormir sossegados, porque aquilo é uma muralha virtual que está protegendo a sua propriedade. A senhora teve alguma vez contato com essa área extrajudicial? Sim, eu tenho algumas propriedades, poucas, né? O professor universitário é pobre, né? Vamos dizer assim. Mas é isso que dá. Por exemplo, eu, como usuária, eu me sinto muito segura. Sim. Tanto que eu adquiri recentemente um apartamento e ainda não foi registrado, né? Eu preciso fazer isso. Você sabe que na capa da escritura vem quem não registra não é dono. Não é dono, exatamente isso. E isso é algo que muitas vezes nós não sabemos. Sim. Né? E às vezes você perde propriedades porque não teve o registro. A pessoa fala então, contrato de gaveta, exatamente, não adianta nada. Então eu vejo que isso é uma coisa extremamente importante para nós, para a nossa segurança, e eu sempre trabalho nesse sentido. E agora, o imposto de renda, quando ele colocou, eu vi o ano passado, ele pergunta sobre o seu imóvel, ele faz todas essas perguntas, se foi registrado, se não foi. Então, esse é um caminho muito importante. Isso só começou no ano passado. Sim. Então, isso é muito importante. E outra área... Isso demonstra também, é um reconhecimento da importância do trabalho que vocês fazem, né, que os cartórios fazem, e que garante a segurança de nós, os usuários. Uma área também que nós podemos trazer mais tranquilidade, mais harmonia para o Brasil é a questão da regularização fundiária. Há muita propriedade, muita ocupação, muita invasão, mas também aquele humilde, aquele cidadão humilde que pagou as prestações religiosamente, e o empreendedor, que nem sempre é escrupuloso, depois se recusa a fornecer... E ele perde tudo. Ele perde. Então, o trabalho da regularização fundiária também é outra coisa que agora a ARISP, que é a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, está levando a sério, e talvez a gente tenha um grande avanço. Há uma lei recente bastante complexa, mas são caminhos que a gente tem que trilhar, e tudo em torno à promessa que o Constituinte fez, professora, de construir uma sociedade fraterna, justa, solidária, né? Então há espaço para tudo. Mas E traz também uma transparência, né? Sim. Porque hoje as pessoas se tornam mais esclarecidas e sabem da importância. Porque muitas vezes, às vezes a pessoa mais simples não tem esse conhecimento. E muitas vezes é passado para trás, né? Então, eu acho que a associação tem um papel importantíssimo nesse esclarecimento das pessoas, né? Isso traz garantias, né? O que a senhora gostaria de dizer para os jovens em relação ao que os espera nas próximas décadas? Qual é a sua mensagem? Olha, a minha mensagem aos jovens é que o jovem de hoje, né, na sociedade de hoje, do futuro, o que nós precisamos? Eles precisam de conhecimento e atitude. São esses dois. Você precisa aprender a ser, aprender a fazer e ter o conhecimento. Então, não basta só o conhecimento. Então, tem que desenvolver essa cultura do aprender permanente, e para despertar essa criatividade, esse empreendedorismo, e é esse perfil, é esse jovem que vai sobreviver em qualquer modelo de sociedade que nós estejamos vivenciando. Então, é estudar, é se preparar, se qualificar, é desenvolver essa cultura do aprender permanente. Muito bom, nós tivemos aqui esta conversa agradável, tão
explicativa, tão pedagógica e tão simpática com a professora Sueli Vilela, primeira e única mulher a ser reitora da Universidade de São Paulo, a nossa USP tão querida, que é uma das maiores universidades do mundo, para glória nossa, paulista. Professora, muito obrigado pela sua aquiescência em participar desta entrevista. Doutor Nalini, um prazer poder colaborar com o senhor, tenho uma admiração, já trabalhamos em algumas vezes aí, cruzamos aí as nossas áreas, e um prazer estar aqui e poder colaborar aqui com a Arisp. Muito obrigada. Nós é que agradecemos.